Olá, seja bem-vindo ao canal Devaneio Emergente. Eu sou o Cleiton Travasso, enfermeiro e técnico de segurança do trabalho, que é os riscos psicossociais forjados aí na NR1 com obrigatoriedade a partir do dia 26 de maio de 2025. Bom, sejam todos bem-vindos, vocês aqui no canal Devaneio Emergente, e vou apresentar para vocês aqui um slide sobre os riscos psicossociais. Só para a saúde mental no trabalho. Você deve então, dentro da empresa, você que é gestor, você que trabalha, a gente vai sofrer, né, essa implementação dessas práticas. Então perceba que não é teórico, é prática, que sejam eficazes, né, dentro desses critérios de riscos psicossociais baseados na NR1, da PGR e no E-Social. Então sejam todos bem-vindos. Também deixe seu like aqui no nosso canal, que nos ajuda a montar material como esse. Então, dentro da saúde mental do trabalho, qual que é o objetivo? Primeiro, conscientizar sobre a importância da saúde mental no ambiente profissional. Isso também pode ser implementado através da CIPA, tá? Então a CIPA já deve abordar alguns assuntos criteriosos focados nisso. Apresentar obrigações legais das normas vigentes no nosso país, que é a NR1, e compartilhar as estratégias práticas na promoção do bem-estar ali do ambiente organizacional da empresa. Então, que eu tenho que abordar isso, né? Então, dentro de uma legislação específica, tem uma lei que traz também um selo dentro de reconhecimento que essa empresa ela é promotora de saúde mental. Então esse selo pode ser alcançado pelas empresas, vale por 2 anos, mas ela também é obrigada a apresentar esses planos de ação dentro da PGR e levantar também todos os riscos psicossociais no escopo dentro da PGR. Então, por que falarmos? Por que a gente deve falar de saúde mental no trabalho? Escreve aqui no seu comentário. Por que será que eu tenho que falar de saúde mental no trabalho? Você tem algum risco psicossocial no seu trabalho? Escreve aqui para a gente discutir, levantar esse tema e aprofundar mais neste conhecimento. Então, há um aumento de casos de ansiedade, depressão e burnout. Tá? Então, vale salientar, né, que o burnout é um distúrbio psicológico, né? E esse distúrbio psicológico, pessoal, ele causa apatia, né? Ou seja, ele causa um tédio dentro do ambiente do trabalho, tá? Então é importante levantar esses riscos e ter estratégias de ação dentro da empresa. Então, devido aos inúmeros casos que têm acontecido também sobre o absenteísmo e o presenteísmo, como você está acompanhando no slide. O absenteísmo é a falta, é o funcionário que falta, é o funcionário que atrasa, é o funcionário que sai mais cedo, né? E o presenteísmo, pessoal, é aquele funcionário que ele comparece, mas ele não se dedica, à empresa. Então isso causa uma redução da produtividade e engajamento desse funcionário, né, dentro dos critérios estabelecidos da função específica dentro da empresa. Então é por isso que nós falamos de saúde mental no trabalho, porque há um reflexo negativo também na imagem da empresa e dentro desse clima organizacional, como você está acompanhando aqui na nossa apresentação. O papel do gestor da empresa é a prevenção e suporte. Então por isso que traz dentro da PGR um plano de ação para essa prevenção e qual é o suporte dos gestores dentro da empresa para esses tipos de critérios. Isso é uma obrigatoriedade a partir agora do dia 26 de maio de 2025, que as empresas apresentem esse plano e também tragam as soluções para essas situações. Outro critério muito importante também nos estudos de Harvard,
a ansiedade e a depressão dentro do ambiente do trabalho. Os números ecoam pelo mundo. Então, baseado em evidências científicas, né, a gente tem aí quase 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2022. E 1 de cada 8 pessoas no mundo é afetado pela doença. Então isso é grave, isso nos afeta a família, e é sabido de todos que a depressão, né, realmente ela tem aumentado e aumentou mais de 25% no primeiro ano da pandemia do Covid-19. Então isso foi um critério também, né, observado aí pela Organização Mundial da Saúde. E a gente tem tristes recordes, e aí no Brasil, olha que interessante, o nosso país aqui, no 9,3%, está vendo em verde aqui, é o líder de transtornos de ansiedade no mundo. 5,8% de prevalência de depressão, segunda maior causa de afastamento do trabalho, de 12 a 15% de todos os afastamentos. E aí, quais são as principais exigências dessa NR1? Vamos falar um pouquinho bem sucinto aqui. Identificação dos riscos. O que é o risco? Então, é avaliar o ambiente do trabalho, encontrar os riscos, né, principalmente físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e agora os psicossociais. Exemplo prático: realizar entrevistas, questionários com colaboradores para detectar o excesso de carga de trabalho, os conflitos da equipe, as condições insalubres, ruído, calor, aí já entra a NR15 ali, e a definir também as estratégias e medidas concretas para prevenir e controlar os riscos que foram identificados. Como exemplo, sobrecarga, estresse ali no trabalho, contratar mais profissionais, redistribuir tarefas, oferecer pausas programadas também é de suma importância. Ensinar os funcionários e líderes a reconhecer, evitar e lidar com situações de riscos, além de orientá-los sobre as boas práticas, inclusive, pessoal, a saúde mental. Então, promover, como exemplo prático, um workshop sobre técnicas de gestão de estresse, uso correto dos EPIs, habilidade de comunicação para prevenir conflitos. Então, são estratégias, né, e que se tornam importantes dentro da empresa. Então, manter relatórios, evidências, registros de tudo isso, né, são as soluções adotadas, e criar um inventário de riscos e relatórios mensais. Então, a CIPA, você pode linkar junto com a CIPA, com os cipeiros, se houver obrigatoriedade da tua empresa, de você colocar isso também. Então, eu preciso acompanhar, eu preciso revisar, eu preciso também, dentro de uma prática, pesquisar o clima ali da empresa, ajustar os planos, sempre vendo os resultados. Então, as abordagens modernas, né, que a gente chama de liderança, ela traz o seguinte: inteligência emocional, a sigla IE. Então, é uma capacidade de reconhecer e também gerenciar as próprias emoções, compreender os outros, visando as relações mais saudáveis e efetivas. Então, todo funcionário, desde o gestor ao funcionário que acabou de entrar na empresa, ele precisa desenvolver uma inteligência emocional. Então, se o ambiente do trabalho ele não promove esse ambiente também de anti-estresse, de evitar sobrecargas, de um plano de ação, é difícil, né, você reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Então, o que é evitar? É reagir impulsivamente diante dos conflitos, né? Subestimar os sentimentos dos colaboradores, falta de autoconhecimento. E as boas práticas, né? Nomear, avaliar as emoções, buscar ajuda, criar um espaço de conversa, desenvolver autocontrole ali assistido, lidar com o estresse, isso é suma importância. E um outro, né, tema é a empatia. Né? O que é empatia? A habilidade de se colocar no lugar do outro,
né? O que eu devo evitar? Minimizar as experiências, não é tão grave assim. Confundir empatia com condescendência, ou seja, eu vou resolver tudo para você. Tem muita gente que faz isso, né? Interromper, desviar o assunto, entender no contexto do outro. Então tudo isso vai gerando problemas. Então, como boa prática, eu preciso validar as emoções de quem está falando comigo, se você é gestor. E a comunicação não violenta, um tema muito falado também. O que é a comunicação não violenta? É a técnica de comunicação focada na observação objetiva, nos sentimentos, necessidade de pedidos claros, evitando julgamentos e a acusação. Evite julgar e acusar, né? Você não pode, como líder, ali dentro da empresa ou dentro do seu bloco de trabalho, tentar julgar, ou tentar acusar, ou tentar falar, né, daquela observação objetivada por você, e isso vai se espalhando às vezes dentro da empresa e causa um dano maior. Então tem que tomar muito cuidado. Então, uma linguagem agressiva e tom acusatório. Então, a comunicação não violenta, né? Tem que ter esse cuidado. Você sempre faz isso errado. Olha só, pensa você falar isso pro teu funcionário, mas você sempre faz errado, né? Então, isso é uma linguagem agressiva, um tom acusatório. Isso também causa danos morais, então tem que tomar cuidado. Então, as generalizações e rótulos, seu comportamento é inaceitável. Então não crie rótulo para o funcionário também. E como boas práticas, eu devo descrever, né, de todos os fatos de modo neutro, expressar como, né, a pessoa se sente, né, ou como você se sentiu. Fiquei preocupado com essa situação, né? Propor uma solução e também pedidos específicos. Podemos conversar sobre isso um pouco mais tarde para a gente melhorar, ou a gente pode reunir daqui a pouco, né? Eu vou te dar uma atenção sobre isso. Então isso realmente causa um conforto, né, de resolução para o teu funcionário. A escutativa, olha que interessante, você como gestor ali dentro da empresa, o que é uma escutativa? É a prática de ouvir atenta e genuinamente, confirmando o que foi entendido e fazendo perguntas para aprofundar o diálogo. E o que evitar? Ficar apenas esperando a vez de falar, julgar, interromper ou entender essa mensagem que o teu funcionário está diante de você ali trazendo, né, dentro dessa estufa. E como boa prática, repetir ou parafrasear. Então, você quer que eu dizer o quê? Demonstrar interesse visual, olho no olho, né? Verificar a compreensão antes de responder, entender de fato a reclamação. Então, isso é uma escuta ativa. Então, um líder com inteligência emocional e empatia, ele promove um ambiente psicologicamente seguro, incentivando a confiança e a colaboração de todos os funcionários. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, o nosso tema de hoje, né, os riscos psicossociais dentro das empresas. E nós, da Notiel, que cursa e treinamentos, promovemos treinamentos, né? Eu sou pós-graduado em neurologia também, né? Além de enfermeiro, técnico de segurança do trabalho, nós apresentamos os planos de ação, né, dentro da PGR. Caso você precise de palestra, de treinamentos específicos, CIPAs também, nós ministramos isso. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, ative o sininho aqui no canal para que você receba mais conteúdo sobre isso. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários para nós, para que a gente consiga aprofundar mais esse assunto e trazemos um outro vídeo, quem sabe, com maior profundidade nesse tema. Meu muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.